Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula da disciplina de cálculo 4, né? O objetivo hoje é apenas pontuar alguns aspectos importantes que já foram discutidos sobre a série de Fourier. Então, gostaria aqui de apenas ressaltar, né, alguns aspectos que são importantes para o entendimento de como essas séries funcionam, sobretudo relacionados aos coeficientes que vão estar presentes nas séries, né, relacionados à questão da função dada ser par ou ímpar, e do teorema de convergência, que fala um pouco, né, sobre como é que é o comportamento dessa série, em que medida que essa série ela aproxima, ela representa, né, a função que é dada. Tá? Bom, então vamos lembrar, né, o início de tudo, gente, que nós temos a série de Fourier de uma função, né, representada por A0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de coeficientes, né, da forma an vezes cosseno de npx sobre L. E também, vou colocar aqui embaixo só porque não tem mais espaço naquela linha ali, somatório de 1 até infinito de bn seno de npx sobre L. Bom, quem é esse L que aparece aí? Esse L, ele é metade do período da função f, supondo o seguinte, pessoal, que essa função f esteja definida num intervalo que vai de menos L até L, tá? Então, supondo esse aqui o domínio inicial de definição da função, e aí ela não tem muita restrição, pode ser praticamente qualquer função, desde que ela, né, seja seccionalmente contínua e não tenha salto do tipo infinito, né? Mas você pode ter qualquer coisa aqui e esse modelo passa a se reproduzir a partir daqui, tá? Então, você passa a ter uma função periódica, né, a partir daqui, ou seja, essa mesma célula se reproduzindo indefinidamente para frente e para trás, tá? Então, aqui ó, a gente está dizendo, entre outras coisas, que o período da função f é igual a 2L. Tá? Então, por isso que eu disse para vocês que, de fato, o L é a metade do período. Nos exercícios, comumente, isso já vai ser especificado. Então, não vou ter muita preocupação em relação a isso. O exercício já vai me falar exatamente qual é essa célula que eu estou dizendo que se reproduz, né? Qual é o período e, consequentemente, qual é a medida do L. Tá? Só para a gente ter um exemplo, vamos imaginar que vocês tenham um exercício que seja da seguinte forma, né? Quero representar por série de Fourier a função que é definida por f de x igual a x, se menos 2 menor do que x menor que 2, e f de x mais 4, vamos escrever dessa forma aqui, e f de x mais 4 igual a f de x para todo x. O que significa isso? Olha, que a função foi dada originalmente, né, definida no intervalo de menos 2 até 2, em que ela atua com uma identidade. Então, menos 2 com imagem menos 2, o 2 com imagem 2, sem preocupar aí com a escala, né? Então, nesse intervalo aqui, a gente teria essa função, olha. Função identidade no intervalo menos 2, 2. Observe que esse intervalo menos 2, 2 tem amplitude, tem tamanho 4. Portanto, 2L igual a 4, o período é 4 e L igual a 2. Tá? A outra informação que aparece aqui embaixo, ó, essa informação, é exatamente o comando que diz que, a partir desse intervalo, esse gráfico vai se reproduzir a cada intervalo de amplitude 4. Então, se tivermos aqui no intervalo de 2 até 6, né? Vamos imaginar 6 vai dar mais ou menos por aqui. Então, a gente vai ter o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho aqui nesse intervalo. Então, isso é o comando para tornar a função periódica. Então, a gente vai ter uma infinidade desses segmentos de reta andando aqui. Tá? Bom,
uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Como eu disse, nos exercícios isso já vai vir estipulado. Então o exercício vai trazer f de x igual a x para x entre menos 2 e 2, f de x mais 4 igual a f de x. Ou seja, no intervalo de menos 2 até 2, que seria esse intervalo da célula básica aqui, nós temos um segmento de reta, né, um gráfico que é uma parte do gráfico da função identidade, e a partir disso a reprodução desse esquema. O que faz com que a função f de x igual a x, no intervalo menos 2, 2, tenha o que se chama de uma extensão periódica. Ou seja, nós pegamos esse pedacinho aqui básico e estendemos isso a uma função definida ao longo de toda a reta de forma periódica, ou seja, dizendo a cada intervalo de tamanho 4 vai acontecer exatamente esse mesmo desenho, esse mesmo padrão. Tá? Então, vou ter uma repetição aqui a cada intervalo de tamanho 4. Tá? Bom, quando a gente vai estudar uma função por conta própria, digamos assim, pensando na expansão de série de Fourier, imagina que você tem a função x3, tá? E você quer estudar a função x3 num intervalo, por exemplo, perto do zero, o que você pode fazer? Você limita o gráfico da função x3. Vamos imaginar, o gráfico da função x3 é algo mais ou menos assim. Isso não é periódico, evidentemente, tá? Mas o que pode ser feito? Se você quiser estudar essa função perto do zero, você faz um corte no gráfico aqui perto do zero, de forma simétrica, tá? Ou seja, uma parte da direita igual à da esquerda aqui, então, simétrico, né? Tipo de menos meio a mais meio, por exemplo, ou de menos 1 a mais 1, qualquer coisa assim, e fica só com um pedacinho do gráfico. Então, vou fazer um outro desenho aqui do lado para indicar isso. Então, você fica com um pedacinho do gráfico, pedacinho que eu cortei ali em amarelo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Ó. Opa. Vamos imaginar que seja assim. E aí, você simplesmente faz agora a expansão, né? A extensão dessa função de forma periódica. Definindo, então, o seguinte, olha, eu vou dizer que f de x vai ser x3 se x estiver entre menos 1 e 1. E, a partir disso, a cada intervalo de tamanho 2, isso aqui vai ter um tamanho 2, né? Esse pedacinho aqui vai ter tamanho 2, a gente vai reproduzir esse mesmo desenho. Então, fica assim, depois assim. Bom, esse último saiu bem errado, mas enfim, dá para ter uma ideia, tá? Então, vou dizer f de x mais 2 igual a f de x para todo x. Essa é uma forma, pessoal, uma saída, uma estratégia para que a gente estude funções não periódicas usando-se do expediente da série de Fourier. Eu faço um pequeno recorte do gráfico em torno do ponto que eu quero estudar, obrigo a que a partir dali esse recorte se reproduza indefinidamente para frente e para trás, ou seja, faço uma expansão periódica e estudo a expansão periódica, obtendo para essa expansão periódica uma série de Fourier. Uma vez feito isso, o estudo que eu encontrar, né, a série de Fourier que eu encontrar sobre as hipóteses ali do teorema da convergência de Fourier, esse estudo vai poder ser aproveitado para qualquer ponto aqui, ó, que esteja nessa parte inicial da função x ao cubo. Então, uma forma da gente apropriar, né, digamos assim, para as funções não periódicas das ferramentas das séries de Fourier. Bom, vamos falar sobre isso um pouco melhor, mas voltando ao caso inicial, né, a situação inicial, em que a gente realmente tem uma função f, olha, que está definida, né, por uma certa expressão, tá, vou colocar aqui pela h de x, se x está de menos L até L, e a partir disso há uma repetição, né, por periodicidade. Então, você estende de forma periódica a função, né? E aí, essa função passa a ter uma série de Fourier dada daquela forma que a gente tinha falado. Olha, os coeficientes são o A0 sobre 2, mais o somatório, que eu vou tentar colocar tudo na mesma linha, de AN cosseno de npx sobre L, mais Bn seno de npx
sobre L. Tá? Bom, aqui não... Isso. Nós temos fórmulas para esses coeficientes. Então, o AN é 1 sobre L vezes a integral de menos L até L da função f multiplicado por essa partezinha aqui, ó. Isso vale, inclusive, para n igual a 0. Tá? Você troca aqui o n por 0. Aqui, ó. Se trocar aqui o n por 0... opa. Coloquei no x ali, gente, mas é no n, tá? Meu x e o meu n são meio indistinguíveis, até eu me confundo. Aqui, ó. Você troca o n por 0. Se você trocar o n por 0, isso vai ficar 0 vezes π vezes x, que dá 0, sobre L0, cosseno de 0, 1. Então, a gente tem, em particular, né, essa fórmula especial aqui para o A0, 1 sobre L integral de menos L até L, de f de x dx. Bom, então, por exemplo... Se eu tenho a função f de x definida dessa forma aqui, ó, f de x vale 1. Opa. F de x vale 1 para 0 menor ou igual a x menor do que π, e 0 se menos π menor ou igual a x menor do que 0, com a extensão x mais 2π igual a f de x para todo x. Como é que é essa função? Bom, ela está definida originalmente no intervalo de menos π até π. Vamos fazer aqui. Então, menos π mais π. Entre 0 e π, essa função vale 1. Então, o gráfico vai ser um segmento aqui horizontal. E entre 0 e π, perdão, gente, deixa eu desenhar do lado certo. Entre 0 e π, a função vale 1. E entre menos π e 0, a função vale 0. Então, seria esse degrau aqui, tá? Uma função degrau unitário. A partir daí, a gente está dizendo que essa função se repete a cada intervalo de amplitude, de tamanho 2π. Ou seja, essa mesma situação vai começar a se repetir aqui assim. Pronto. Então, eu posso determinar os coeficientes de Fourier para essa situação. Quem que vai ser o A0? Vai ser 1 sobre L. Quem é o L aqui no nosso caso, então, pessoal? O L é π, que é metade do período, né? Esse pedacinho aqui é o L. Então, isso vai dar 1 sobre π, integral de menos π até π, da função f de x dx. O que aqui me obriga a dividir essa integral em dois pedaços, já que na primeira parte a função tem um tipo de comportamento, né? Uma lei, e na outra parte, outra lei. Na primeira parte, a função é identicamente nula. Integrar a zero não altera nada, né? Não vai acrescentar em nada a integral. Então, eu vou integrar diretamente apenas de 0 até π a função constante igual a 1. O que dá 1 sobre π vezes x, com o x variando de 0 até π. Ou seja, 1 sobre π vezes π dá 1. Então, o A0 é igual a 1. Tá? Lembrando, gente, que o A0 pode ser calculado também como 1 sobre L, né, vezes a área determinada ali pelo gráfico e o eixo do x. Né? Tá? Então, tudo bem aqui, daria 1 da mesma forma. Os demais ANs, né? Bom, 1 sobre L, ou seja, 1 sobre π, integral seria de menos π até π, mas como de menos π até 0 a função é nula, eu posso ignorar isso e integrar direto de 0 até π. Tá? A função, que é 1, vezes o cosseno de nπx sobre L, ou seja, nπx sobre π. Tá? Lembrei, só não integrei de menos π até 0, porque de menos π até 0 a função é nula. E aí, se eu fizer 0 vezes o cosseno dá 0, a integral daria 0. Tá? Então, não preciso fazer. Então, quem é o AN? Esse AN vai ser 1 sobre π, integral de 0 até π, do cosseno de nx
x, já que o π a gente consegue simplificar, né? Bom, integral do cosseno de nx a gente consegue fazer tabelada. Isso dá seno de nx sobre n. Com o x variando de 0 até π. E aí são meras continhas, né? Isso vai dar 1 sobre π. Trocando o x por π dá seno de n vezes π, dividido por n. E quando o x for zero, né? Menos seno de 0 sobre n. Tá? Então fiz a substituição do de cima, do de baixo, fiz a diferença, né? O valor de cima menos o valor de baixo. Aqui tudo vai zerar, porque o seno de nπ dá sempre 0 e o seno de 0 é 0. Então aqui deu 0 e 0. E anotem que nπ, pessoal, fica apenas oscilando aqui, ó, entre 0 e essa posição, tá? Então 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, vai ficar oscilando daqui para cá. Nos dois casos, a coordenada y, que representa o seno, é 0. Tá? O seno de 0 também é 0. Então, os ANs deram 0 para n maior ou igual a 1. Vamos lembrar que o A0 não deu 0, tá? O A0 deu 1, ok? Os ANs não podem dar todos zeros, pessoal, exceto quando a gente estiver lidando com uma função ímpar, tá? Bom. E agora resta-nos encontrar os BNs. Né? E basicamente a mesma história. Vamos abrir aqui a definição. O que é esse BN? É 1 sobre R, no nosso caso L é π. A integral seria de menos π até π, mas de menos π até 0 a função é nula. Então eu vou ignorar esse pedaço e vou integrar apenas de 0 até π. Aí a função é constante igual a 1, cosseno de n πx sobre L, ou seja, de n πx sobre π dx. O π a gente consegue simplificar ali, né? Não vai ser um problema. Então isso dá 1 sobre π, integral de 0 até 1, de cosseno de nx. Aqui deixa eu só fazer uma correção, pessoal. O BN é seno, tá? Então aqui é seno de nx dx. Então, recapitulando, BN é 1 sobre π, integral de menos π até π. Mas eu integrei só de 0 até π, porque na primeira parte do intervalo dá 0. 1 vezes seno de npx sobre π, o π simplificou, então ficamos com seno de nx. O BN, então, fica 1 sobre π, integral do seno de nx. Integral do seno é menos cosseno, né? Então aqui teríamos menos cosseno de nx, dividido por esse coeficiente n, com o x variando de 0 até π. Ou seja, o BN é 1 sobre π. Podemos colocar o menos aqui também do lado de fora, né? Cosseno de nπ sobre n, mais 1 sobre π, cosseno de 0 sobre n. Então, apenas troquei aqui o x por π e depois o x por 0. Trocando o x por π, fica nπ, então, cosseno de nπ sobre n. E depois, trocando o x por 0, n vezes 0 dá 0, cosseno de 0 sobre n. Então, o que encontramos para o BN? Menos 1 sobre π. Vamos lembrar que o cosseno de nπ é aquele alternador de sinal, né? Isso dá menos 1 elevado a n. Aqui 1 sobre π. Cosseno de 0 é 1, 1 sobre n. E a gente pode colocar o 1 sobre π, 1 sobre n em evidência, né? Ou seja, 1 sobre π vezes n em evidência. Isso vai dar 1 menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Ou seja, 1 sobre nπ, 1
mais menos 1 elevado a n menos 1. Bom, observem aqui, pessoal, o que acontece de acordo com... Aqui é n mais 1, tá? De acordo com a paridade do n, né? Se o n for ímpar, então, o que a gente vai encontrar? O que a gente vai encontrar aqui, pessoal? Bom, recapitulando aqui então, gente, se n for par, a gente vai ter menos 1 elevado a n mais 1 igual a menos 1, porque aí o n mais 1 vai ser ímpar, né? E o bn vai ser 0. Então, todos os coeficientes de ordem par, todos os bn's, né, com n par, seja b2, b4, b6, são todos nulos. E se o n for ímpar, então a gente vai ter o menos 1 elevado a n mais 1. Se o n é ímpar, o n mais 1 é par, então isso dá 1, né? E, portanto, substituindo ali na expressão, olha, eu vou reduzir aqui para que a gente consiga enxergar tudo junto, o bn vai ser 1 sobre nπ vezes 2, ou seja, 2 sobre nπ, no caso, com o n ímpar. Tá? Nós podemos, então, escrever a série de Fourier dessa função da seguinte forma. Olha. Lembremos que o A0 tinha dado 1, então aqui vai ficar meio, porque é A0 sobre 2, mais somatório de k igual a 1 até infinito, de 2 sobre 2k menos 1, vezes π, seno de 2k menos 1. Vou escrever um pouquinho menor aqui para caber tudo na mesma linha. Isso aqui, gente, f de x seria A0 sobre 2, ou seja, meio, mais somatório de k igual a 1 até infinito, de 2 sobre 2k menos 1, vezes π, seno de 2k menos 1 vezes π. O que eu fiz aqui foi apenas considerar que a gente só tem os coeficientes bn não nulos, no caso n ímpar, né? E os números ímpares podem ser escritos como da forma 2k menos 1, com k pertencente já aos números inteiros, né? Ou k igual a 1, k igual a 1, 2, etc. Observem quando eu coloco k igual a 1 aqui, dá 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, é o primeiro número ímpar. Quando eu coloco k igual a 2, dá 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, é o segundo ímpar. Essa fórmula apenas gera os números ímpares, para deixar ali a série apenas com os coeficientes ímpares. Tá? Bom, a gente pode aproveitar esse exemplo para perceber o seguinte, olha, se nós voltarmos lá aonde estava o gráfico, né, da função, vamos voltar aqui, pronto, a função é assim, né? Nós percebemos o seguinte, essa função ela vai ser descontínua no zero, há uma descontinuidade clara aqui no zero,
como também será descontínua no π, no 2π, no 3π, no menos π, em todos esses, tá? Em todos eles haverá uma descontinuidade da função, né? A gente percebe ali que nesses pontos, no 0, π, 2π, 3π, etc., a função de um lado vale 0, do outro lado ela vale 1. Portanto, há ali uma descontinuidade, forma-se um degrau de altura 1. Tá? O teorema da convergência de Fourier diz o seguinte: olha, a série de Fourier ela vai convergir para a função nos pontos em que a função é contínua. Então, se a gente transpor esse desenho para cá, rapidamente, ó, seria assim, né? No primeiro pedacinho vale 0, no segundo pedacinho vale 1, algo assim. Então, se a gente transpor para isso, e aqui era menos π, π e 0. Né? Então, aqui eu tenho a descontinuidade. E, como eu estava dizendo, o teorema assegura que a série vai convergir para a função nos pontos em que há a continuidade. Então, se eu, por exemplo, considero o x igual a π sobre 2, esse é um ponto em que a função é contínua. E, portanto, a série de Fourier, que eu já considerei, para x igual a π sobre 2, vai convergir, ou seja, se eu trocar x igual a π sobre 2 na expressão da série, o resultado dessa série tem que convergir para a imagem do π sobre 2. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, vamos substituir o x por π sobre 2 na série, a gente vai ter o f de π sobre 2 vale 1, né? Então, eu teria 1 igual a meio, mais o somatório de k igual a 1 até infinito, de 2 sobre 2k menos 1, vezes π, vezes seno de 2k menos 1, vezes π sobre 2. A gente passar um meio para o lado de lá, para o primeiro membro, né? Isso vai ficar meio igual a somatório de k igual a 1 até infinito, de 2 sobre 2k menos 1 vezes π, vezes seno de 2k menos 1 π sobre 2. Vou colocar aqui assim corretamente. Se a gente divide tudo por 2, pessoal, de um lado e do outro, só para simplificar aqui, isso fica 1/4, aqui vai ficar 1. Somatório de k igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2k menos 1 vezes π, vezes o seno de 2k menos 1 vezes π sobre 2. Posso ainda multiplicar por π dos dois lados e coloco π sobre 4 igual a somatório de k igual a 1 até infinito. Aí eu multipliquei por π, esse π sumiu. Já vamos entender por que eu estou fazendo esses algebrismos aqui. E aqui a gente fica com seno de 2k menos 1 vezes π sobre 2. Bom, isso vai ficar oscilando, pessoal, esse seno de 2k menos 1 π sobre 2, vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, porque a gente está multiplicando π sobre 2, que corresponde a esse arco,
por números ímpares. Então, ou vai dar 1π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 5, ou 7. Então, isso vai ficar alternando aqui, ó, do polo norte ao polo sul, então apenas alterando o seu valor. Ou isso vai dar 1, ou vai dar menos 1. Né? Quando a gente coloca k igual a 1, aqui vai dar 1, deu π sobre 2, o seno dá positivo, e a partir de então ele fica positivo, depois negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Então isso vai ficar π sobre 4 igual a somatório de k igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2k menos 1, vezes menos 1 elevado a k menos 1. Né? Começa com sinal positivo, depois vai alternando. O que me dá um resultado excepcional aqui, ó, de uma série uma série alternada, né, como vocês podem ver, 1 sobre 2k menos 1 multiplicado por um alternador de sinal, ou seja, basicamente a série dos inversos dos números ímpares, só que alternada. Né? Se a gente abrir essa série aqui, pessoal, essa série ela é 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, mais 1/9, e a gente acabou de descobrir que essa série converge para π sobre 4, graças à aplicação aí do teorema de Fourier. Tá? Bom, ainda nesse mesmo exemplo, eu poderia também ter evocado o teorema da convergência de Fourier para substituir, por exemplo, o x por zero. Né? Zero é um ponto de descontinuidade da função. Nesse caso, a série ela não vai convergir para a imagem do zero. Para onde que ela vai convergir? Para o ponto médio dos limites laterais, ou seja, para metade do degrau que está formado ali na descontinuidade. Então, ela não vai convergir nem para zero e nem vai convergir para 1, ela vai convergir para 1/2. Tá? Então, se a gente trocar x igual a zero aqui nessa série, o resultado tem que dar 1/2. Vamos fazer isso. Né? Se a gente realmente faz essa substituição aqui na série, vamos subir aqui para a gente poder substituir, troca o x ali por zero. Se eu trocar o x por zero, vai ficar... Aqui, inclusive, era melhor ter colocado um colchete, tá? Para não ficar dúbio. Mas trocando o x ali por zero, olha, isso aqui sendo zero, 0 vezes 2k menos 1 vai dar sempre zero. Seno de zero é sempre zero, então isso aqui deu sempre zero, ou seja, todas as parcelas são nulas. Todas as parcelas são nulas, o somatório dá zero, com esse 1/2 que tem aqui na frente, meio. Tá? Então, realmente, para x igual a zero, a série de Fourier, que na verdade se anula integralmente, sobra só o primeiro termo, né? É uma série de um termo só, mas esse termo é 1/2, então condizente com o resultado que a gente tinha apresentado. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto de que a série de Fourier ela converge para a própria função nos pontos em que a função é contínua. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma função que tem um gráfico desse tipo aqui, ó, vamos imaginar que o gráfico seja, por exemplo, assim, ó, e que depois, por expansão, né, periódica, ele colhe aqui e comece a reproduzir essa onda triangular. Aqui a função é contínua o tempo todo. Então, para qualquer ponto que você pegar, para qualquer x que você escolha aqui aleatoriamente, considerar a série de Fourier ou considerar f de x, dará o mesmo valor. A série vai ter que convergir para a imagem do x. E quando houver alguma descontinuidade, né, vamos imaginar que você tem um comportamento aqui de um lado, né, e uma descontinuidade, sei lá, por exemplo, assim, tá? E aqui uma outra coisa, talvez com outra descontinuidade, imaginar que seja assim e assim. E esse padrão depois se reproduzindo, tá? Então você tem uma descontinuidade aqui, tem uma descontinuidade no zero, digamos que aqui seja menos 1, tem uma descontinuidade no 1 aqui de novo, tá? Isso significa que para x igual a menos 1, para x igual a 0 ou para x igual a 1, a série não vai convergir para as imagens. Então, digamos que aqui a imagem seja 1 e aqui seja 2, ela vai convergir sempre para o ponto médio. Então, se eu fizer x igual a menos 1 na série,
ela vai convergir para metade aqui, ó, entre os dois limites laterais, ou seja, ela vai convergir para cá. Então, ela vai convergir para 1,5, tá? Então, essa é a ideia, ok? E uma outra observação que eu queria também chamar a atenção, apenas para ressaltar que a gente consegue alguma simplificação, né, no trato dessas séries de Fourier, quando a gente estiver lidando com funções que sejam ou pares ou ímpares. A gente já discutiu isso, mas eu só queria reforçar. Se essa função for par, significa então que todos os bn são zero, para todo n. E isso só acontece nessa situação. Todos os bn serem nulos significa que a função é par. E se a função f de x for ímpar, então todos os ANs, inclusive o A0, serão zero. O que também é uma característica das funções ímpares. Apenas as funções ímpares têm essa propriedade. Tá? Então, se você tiver que, como no primeiro exemplo que eu citei hoje, né, que era a função definida assim, f de x igual a x, se menos 2 menor que x menor que 2, menor que 2, e a partir disso, ela tem uma repetição periódica, né, de período 4. Isso significa que no seu intervalo original de definição, que é o intervalo menos 2 até 2, a função ela é ímpar. Né, o gráfico é mais ou menos assim. E essa função é uma função ímpar. Então, eu não preciso, se eu não quiser, né, montar as fórmulas ali para tentar achar o A0 e os ANs. Com certeza, o A0 é zero, todos os ANs de forma geral são zero, e basta que a gente encontre os BNs, que nesse caso seria o L aqui é 2, né, metade do período, integral de menos 2 até 2 da função, que é x, seno de nπx sobre L, ou seja, sobre 2, dx. E a gente ainda pode, nesse caso, pessoal, usar questões de paridade ali, né, que a integral tem, para simplificar um pouquinho mais, e ao invés de integrar de menos 2 até 2, a gente integra de 0 até 2 e dobra. Por que isso acontece? Porque a função x, né, a identidade, é ímpar, as funções seno são ímpares, produto de função ímpar por função ímpar é par, e integrarmos uma função par ao longo de um intervalo simétrico é equivalente, né, de menos a até a, é equivalente a integrar de 0 até a e dobrar o resultado. Então eu tenho mais essa simplicidade, torna o cálculo um pouco menos trabalhoso. Tá certo, pessoal? Bom, basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje, apenas reforçando as propriedades principais, né, o que pode auxiliá-los aí na solução da lista de exercícios e da própria prova. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, então. Até mais.